Um fantasma antigo voltou a rondar a Casa Branca, o caso Epstein. Jeffrey Epstein fez fortuna no mercado financeiro e durante 2 décadas circulou entre os ricos e famosos dos Estados Unidos. Em 2008, Epstein se declarou culpado de comandar uma rede de exploração sexual de menores. Em julho de 2019, Epstein foi preso. Um mês depois, ele aparece morto na prisão. A autópsia apontou suicídio. Mas a fama de Epstein fez levantar uma série de teorias da conspiração de que ele teria sido morto para não falar nada sobre esses cúmplices poderosos. Nesta quarta-feira, deputados democratas tiraram alguns esqueletos do armário. A assombração desse mandato de Donald Trump voltou, porque vieram à tona esses e-mails do próprio Jeffrey Epstein, acusado por pedofilia e tráfico sexual de menores, que afirmam que o presidente Donald Trump teve envolvimento e conhecimento dos casos. Deputados que investigam esse que é um dos maiores escândalos de tráfico sexual de menores aqui do país, divulgaram 3 trocas de e-mails do magnata. Entretanto, depois que os e-mails vieram à tona, aí sim, os republicanos decidiram liberar 23 mil páginas de documentos do caso. Um dos e-mails revelados data de 2011 e foi escrito por Epstein para a namorada Ghislaine Maxwell. Ela é uma socialite que mais tarde foi condenada por tráfico sexual infantil. Isso ocorreu após a morte do namorado. Em uma das mensagens, Epstein diz o seguinte, abre aspas, "Quero que você perceba que o cachorro que não latiu é Trump", fecha aspas. Epstein acrescentou que uma vítima passou horas na casa dele ao lado de Trump. No documento, o nome da vítima está censurado. A gente lembra que no início dos anos 2000, Trump frequentava as festas de Epstein, chegou a dizer em uma entrevista que ele era um cara incrível, mas alguns anos depois Trump disse que a amizade deles tinha terminado antes que Epstein fosse preso pela primeira vez em 2006 por solicitação de prostituição. Em outro e-mail, este de 2019, Epstein manda mensagem para um terceiro e fala abertamente que Trump sabia do que acontecia dentro da casa dele. Abre aspas. Claro que sabia sobre as meninas, já que pediu a Ghislaine que parasse. Fecha aspas. Só para lembrar, Ghislaine era a namorada de Epstein. Para os democratas, os e-mails trazem novos indícios sobre a relação entre Trump e Epstein. Agora, a pressão para a liberação de todos os arquivos do documento aumentou ainda mais. A Casa Branca, por sua vez, acusou a oposição de fazer um vazamento seletivo para difamar o presidente. O presidente Trump tem negado qualquer envolvimento ou conhecimento sobre o escândalo. Em campanha, no ano passado, a gente lembra que ele prometeu divulgar os nomes das pessoas envolvidas, que é uma demanda dos eleitores dele, dos republicanos. E em fevereiro, o Departamento de Justiça divulgou alguns arquivos, mas muitas partes foram mantidas em segredo. Mas muitas dúvidas ainda pairam no ar. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Trump nos e-mails de Epstein. Eu converso com Marcelo Lins, comentarista da Globo News e apresentador do Globo News Internacional. Quinta-feira, 13 de novembro. Bom, Lins, esse dia chegou. Os democratas divulgaram e-mails de Epstein que citam Donald Trump. O que esses e-mails revelam sobre a relação dele com o Epstein, do Trump com o Epstein, que a gente ainda não sabia? O que dá para dizer, mais até mesmo do que revelação, é que esses 3 e-mails que foram divulgados, 3 e-mails que fazem parte de um conjunto aí de 23 mil documentos que estão sendo revistos e analisados por um comitê democrata, eles reforçam tudo o que se dizia e se diz sobre as relações entre Donald Trump e Jeffrey Epstein, sendo essas relações muito próximas ao longo de vários anos da vida dos dois. De um professor tornado magnata do sistema financeiro, que é o Epstein, e de um profissional da comunicação que surgiu no setor imobiliário, depois se consolidou e fez fama e fortuna na comunicação, até virar um político de primeiro time nos Estados Unidos, tomar de assalto o Partido Republicano e ser eleito 2 vezes
ex-presidente dos Estados Unidos. A gente lembra que no início dos anos 2000, Trump frequentava as festas de Epstein, chegou a dizer em uma entrevista que ele era um cara incrível, mas alguns anos depois Trump disse que a amizade deles tinha terminado antes que Epstein fosse preso pela primeira vez em 2006 por solicitação de prostituição. Os e-mails são 3 e-mails, como eu disse, eles reforçam a ideia de que não só Epstein era amigo bastante próximo de Trump, como também que Trump não apenas sabia das tratativas de Epstein com jovens menores de idade, meninas que foram abusadas, eventualmente traficadas sexualmente e que acabaram fazendo com que o Epstein fosse preso, processado e morresse na prisão de aparente suicídio em 2019, Natuza. Em 2005, os pais de uma adolescente de 14 anos denunciaram Epstein por abuso sexual. O crime teria ocorrido na mansão dele, na Flórida. A polícia encontrou no local fotos íntimas da menina e de outras menores de idade. Em 2007, os advogados de Epstein negociaram um acordo com o procurador Alexander Acosta para evitar um processo federal. Mais tarde, Acosta veio a se tornar secretário de trabalho do governo Trump. Um ano depois, Epstein se declarou culpado de acusações no âmbito estadual. Uma por solicitação de prostituição e uma outra por solicitação de prostituição de menores. Ele foi condenado a 18 meses de prisão, com direito a sair para trabalhar de dia e voltar à noite, mas só cumpriu 13 meses da pena. Bom, se a gente for voltar no tempo para a campanha, Trump dizia, não, eu vou divulgar os arquivos, e aí ele ganha a eleição novamente, mas passa a evitar o tema. Me lembro que na queda do Elon Musk ele cita, né, para provocar Trump, ele cita o Epstein. Então eu queria tentar entender contigo 2 coisas. A primeira é como esse caso vira um fantasma para Donald Trump e por que esse nome Epstein é caro ao MAGA, que é o movimento de apoio e que dá estrutura ao governo Trump. Começando pelo final da sua pergunta, Natuza, o MAGA, esse movimento Make America Great Again, né, o slogan repetido tanto na campanha em 2016 quanto agora na nova eleição que trouxe de volta Donald Trump para a Casa Branca, o MAGA ele se notabiliza, entre outras coisas, por ser um movimento defensor de valores bastante conservadores. E Jeffrey Epstein é tudo menos um personagem ligado a valores conservadores. Era um bon vivant que acabou ganhando muito dinheiro, há quem diga, entre outras coisas, com relações obscuras que ele tinha com governos estrangeiros, com alguns dos maiores magnatas dos Estados Unidos, gente do mundo político, do mundo empresarial, do mundo do entretenimento. Epstein se notabilizou no círculo das pessoas que frequentavam as festas dele e a casa dele, a mansão que ele tinha em Palm Beach e também uma ilha da qual ele chegou a ser proprietário, por festas absolutamente lascivas, com a presença de muitas mulheres, modelos e também com menores de idade nessas festas, que juntavam uma mistura ali de empresários, a realeza, o agora caído em desgraça Andrew, que todos nós conhecemos como o príncipe Andrew, irmão do hoje rei Charles, acabou perdendo seus títulos de nobreza e suas patentes militares, não por outra causa, senão pelo envolvimento dele, pela proximidade dele com Epstein. Ele era proprietário de uma ilha no Caribe e de 5 casas, onde recebia políticos, bilionários e celebridades, entre eles o príncipe Andrew, da família real britânica. Esta foto ficou famosa no caso Epstein. Ela mostra uma jovem de 17 anos, Virginia, sendo abraçada pelo príncipe Andrew. E foi uma das primeiras meninas a falar publicamente dos abusos. Ela conta que tinha 17 anos quando trabalhava como atendente no clube do ex-presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. E que foi aliciada com uma proposta para ser massagista de Epstein. Segundo Virginia, a partir daí, ela foi vítima de abusos sexuais, pressionada a atender também vários homens, incluindo o príncipe Andrew, irmão do rei Charles III do Reino Unido. Virginia se suicidou em abril deste ano, depois de processar o príncipe e escrever um livro de memórias.
É dessa figura que estamos falando e é essa figura que o MAGA via com grande desconfiança. Não por outro motivo também, o MAGA, durante a campanha que levou o Trump de volta à Casa Branca, atacava aqueles que eram vistos como opositores de Trump e que também tinham relações com Epstein. Eu fico me perguntando se eles não calcularam mal o alcance dos ataques que fizeram ao Epstein e ao círculo de amigos dele, já que nesse círculo também esteve, por alguns bons anos, Donald Trump. Fato é que Epstein sempre era apontado como alguém próximo de democratas, como Bill Clinton, por exemplo, de empresários também que financiaram o Partido Democrata, mas Epstein, fica cada vez mais claro, e com esses 3 e-mails, também era muito próximo de Donald Trump. E aí ficou ruim. Em campanha, no ano passado, ele prometeu, inclusive, divulgar os nomes das pessoas envolvidas, uma demanda dos eleitores dele próprio. Agora, na presidência, ele tem sido muito pressionado pela própria base. Em fevereiro, o Departamento de Justiça até divulgou alguns arquivos, mas muitas partes foram mantidas em segredo, o que irritou a base dele. Trump começou a dizer que esse assunto para ele estava encerrado. E o MAGA Movement começou a cobrar publicamente, cobrar novamente, né? Insistir, como assim? Está encerrado? Não, precisa virar público. Então agora está explicado, em parte, por que a turma da Casa Branca não queria que esses e-mails viessem a público. E por isso, o círculo próximo de Trump, reeleito, optou por não divulgar aquilo que prometera divulgar na campanha que o trouxe de volta para a Casa Branca. E nunca divulgou, sempre havia uma desculpa. A última delas é que toda essa história Epstein, Natosa, pessoal, é apenas uma farsa montada pelos democratas para desacreditar Donald Trump. Nossa, inclusive com os depoimentos de abuso de tantas mulheres que foram à justiça? Pois é. Inclusive mesmo com os depoimentos. Parecia que, inclusive em outros casos, que não somente esse do Epstein, parecia que o Trump tinha uma certa imunidade em relação a todas as baixarias que ele já declarou publicamente e foram registradas em gravação, em voz própria. O machismo extremo dele, o jeito como ele sempre tratou as mulheres ou se notabilizou por tratar as mulheres. Só que o caso Epstein, como envolveu também outras figuras do mundo político e do mundo empresarial dos Estados Unidos e também de outros países, ele adquiriu uma outra roupagem e deixou Donald Trump com o flanco aberto para críticas. Não só o flanco aberto para críticas de opositores, mas também o flanco aberto para desconfiança de apoiadores. E isso, para ele, é algo absolutamente inadmissível, já que ele vive dessa idolatria que o núcleo mais duro do eleitorado americano, o núcleo trumpista, tem por ele, Natosa. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Marcelo Lins. Bom, é bom a gente deixar bem claro para quem nos ouve que esses 3 e-mails não são o todo da história, né? Ainda falta acessar os arquivos inteiros dessa história toda. Eu queria te perguntar o quão próximo os Estados Unidos estão de acessar tudo, passar essa história limpo de uma vez por todas, e o que uma deputada do Arizona tem a ver com isso tudo. O quão próximo estamos de ver isso não está absolutamente claro, porque por mais que haja um comitê envolvido diretamente no reexame ou no exame de 23 mil documentos que o processo Epstein envolveu ali, não está claro quando e se de fato o Congresso vai permitir e parlamentares trumpistas também vão acabar abrindo caminho para que tudo isso seja divulgado. Pode ser que isso acabe sendo aberto ao público, inclusive com a participação de parlamentares vistos como bastante próximos de Donald Trump, mas não está claro se isso vai acontecer. E só para a gente não deixar de citar, que é muito importante, já que eu não detalhei esses e-mails, a gente está falando de 3 e-mails, um de 2011, um de 2015 e um de 2019. 2019, o ano em que Epstein morreu na cadeia em Nova York, sendo que 2 desses e-mails foram trocados entre Epstein e o jornalista Michael Wolff,
E o terceiro e-mail, é entre Epstein e aquela que era vista como o braço direito dele, a Ghislaine Maxwell, que é filha do magnata Robert Maxwell das comunicações, que caiu em desgraça também depois de ter sido proprietário do Daily Mirror, entre outras publicações no Reino Unido, mas era um magnata das comunicações. A Ghislaine era a filha mais nova dele e era a maior amiga, conselheira, assessora de Epstein. Para muitos também foi amante dele e era quem ajudava a aliciar principalmente menores de idade para as festas, para temporadas na mansão dele lá em Palm Beach. Enfim, essas figuras é que estão envolvidas nesses e-mails. E aparentemente falta um voto democrata, que seria dessa deputada do Arizona, né, a Adelita Grijalva, que permitiria, com esse voto, uma votação, portanto, para a abertura desses arquivos, certo? Certíssimo, Natuza, acabei deixando isso de lado, mas sim, o voto da Adelita seria fundamental, não para abrir de vez, mas para permitir que houvesse uma votação na chamada Câmara dos Representantes, lá no Congresso dos Estados Unidos, para que os arquivos fossem abertos. A questão dessa votação mais ampla, em tese, não deveria preocupar Donald Trump. Mas preocupa. Por quê? Exatamente por mexer com questão de moral, conservadorismo, costumes, coisas caras à base dele no MAGA. Então, não seria de se estranhar que alguns parlamentares republicanos acabassem votando por abrir os arquivos também para atender às suas bases desses parlamentares, o que cria uma situação insustentável para Donald Trump, aparentemente. É o que a gente vê. Inclusive, depois da divulgação desses 3 e-mails, Donald Trump foi às redes sociais atacar os democratas, dizendo que estão trabalhando de novo nessa farsa. Em uma rede social, Trump escreveu que os democratas estão tentando trazer à tona o caso Jeffrey Epstein, que ele chamou de farsa, para desviar a atenção dos fracassos da oposição, como a paralisação do governo. E não só isso, dizer que qualquer republicano que caia nessa armadilha estará profundamente equivocado. Ou seja, já é um alerta para essa base do MAGA que eventualmente poderia abrir o caminho para que mais informações fossem divulgadas. A gente sabe que não existe nenhum detergente mais forte do que a luz do sol, mas me parece que Donald Trump e o seu círculo mais próximo estão fazendo de tudo e farão de tudo para que essa luz do sol não bata sobre esses documentos todos, para que o eleitorado dos Estados Unidos, em final das contas é disso que se trata, não tem acesso a essas informações. Bom, a gente está num hiperfoco aqui dos e-mails, né? E dessa relação do Trump com o Epstein, que o tempo inteiro volta a assombrá-lo. Eu quero agora dar um recuo para ampliar o nosso campo de visão. Essa revelação dos e-mails se insere em que contexto político para o Trump? Num contexto de confronto direto ainda, obviamente, com a oposição democrata, isso é o que seria de se esperar, não era para ser diferente, em que Trump vai conseguindo nos últimos dias uma vitória importante, dobrar alguns democratas para conseguir acabar com o shutdown, a paralisação do financiamento da estrutura do governo federal dos Estados Unidos, algo que aconteceu, segundo ele, por culpa total e absoluta da oposição democrata, mas segundo qualquer observador minimamente mais equilibrado, dará para concluir que essa paralisação ocorreu pela intransigência do governo dele, Donald Trump, de negociar qualquer coisa diante de demandas da minoria democrata, que mesmo minoria consegue impedir a aprovação de algo equivalente ali à LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, mas especificamente algo relativo ao financiamento da estrutura de Estado. O que os democratas queriam desde sempre era que fossem estendidas as garantias de financiamento para alguns programas, notadamente ligados à saúde, que beneficiariam 42 milhões de americanos, que hoje em dia beneficiam esse número gigantesco de americanos. Donald Trump queria simplesmente interromper esse financiamento e não aceitou incluir essa extensão dentro do orçamento. Criou-se o impasse e os democratas não estavam se dobrando até as últimas 24, 48 horas, onde parece que negociações
andaram no sentido de garantir a reabertura do governo. O Senado dos Estados Unidos aprovou a extensão do orçamento até 30 de janeiro do ano que vem. Isso é um passo importante para acabar com a paralisação do governo federal, que já dura 41 dias. É a mais longa na história recente do país. Foram 60 votos favoráveis e 40 contrários. A paralisação, que é conhecida como shutdown, causada aí pela falta de acordo na aprovação do orçamento, provocou o afastamento de funcionários públicos, atrasos na distribuição de comida e transtornos no tráfego aéreo também. É nesse contexto interno ali. No contexto externo, Donald Trump tem problemas também, porque o caso do ex-príncipe Andrew, atual Andrew Mountbatten Windsor, sem título de nobreza, voltou à tona com tudo nos últimos dias lá no Reino Unido, do outro lado do Atlântico. E, de novo, o envolvimento dele com Epstein foi a sua derrota de Andrew, né? Perdeu a casa, perdeu os títulos, perdeu as patentes militares, perdeu tudo. Isso é ruim para Trump também, porque afinal de contas mostra que se Andrew sofreu tanto pela sua proximidade com Epstein, por que Trump não haveria de sofrer algo parecido quando um dos e-mails diz claramente, na voz, digamos assim, nas palavras de Epstein, que é óbvio que Trump sabia de tudo, sabia das meninas. Ele até pediu para a Ghislaine parar com isso. Ninguém sabe a que ele estava se referindo exatamente. Ou em outro e-mail desses 3, em que ele diz ao jornalista Michael Wolff: o Trump passou várias horas com uma menina lá na minha casa e isso nunca apareceu. Ele estava falando do processo das investigações, né? Isso nunca apareceu, mas diz claramente, textualmente, que Trump esteve com uma das jovens aliciadas. Ou seja, uma situação bem complicada, né? Faltou só uma última questão aqui, Lins, que é sobre como foram as circunstâncias dessa revelação dos e-mails. Por que os democratas tinham esses e-mails? Os democratas tiveram acesso, eles criaram um comitê chamado de Oversight, né? Um comitê para reanalisar um material que já havia sido analisado por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, mas conseguiram, por um mecanismo legal ali, ter acesso a documentos que estavam de posse do espólio de Epstein. Fizeram essa demanda à justiça e tiveram garantido o direito de poder observar e analisar documentos que antes só haviam sido analisados pela parte republicana e por setores da Justiça dos Estados Unidos. O Partido Democrata nunca tinha tido acesso a esses documentos e agora conseguiu esse acesso. E, como eu disse, são milhares e milhares de documentos. Tem muita coisa. Pode sair mais revelação aí para frente? Sem dúvida nenhuma. E pode envolver de novo Donald Trump? Me parece que sim. Isso foi uma escolha feita por democratas que estão nesse comitê agora de repassar esses e-mails para a NPR, para a PBS, as redes públicas de comunicação nos Estados Unidos que acabaram divulgando inicialmente essas correspondências eletrônicas, Natuza. Marcelo Lins, sempre incrível ouvir você aqui no assunto. Super obrigada. Prazer é todo meu. Estamos aí quando precisar. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.